Muito obrigado, eminente professor Cláudio Lembo. Inicialmente, eu gostaria de saudar o mestre Manuel Gonçalves Vieira Filho, registrar o prazer de revê-lo em mais uma oportunidade aqui na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, e ter a oportunidade de ouvi-lo expondo com sabedoria ímpar uma dimensão geral sobre a separação de poderes no Brasil. É sempre um aprendizado e um prazer ouvir Vossa Excelência. Agradeço a professora Fernanda pela gentileza do convite e ao professor Cláudio Lembo, que preside a mesa, a professora Mônica, professor César Saldanha. Felizmente, o professor fez uma exposição, o professor César Saldanha fez uma exposição sobre a separação de poderes numa dimensão abrangente, o que me permite desenvolver uma exposição dentro dos objetivos a que eu me propus, que é mais específica e abordando uma dimensão particular da separação de poderes no Brasil. Uma dimensão que me parece merece ser refletida, porque tem nascido em muitos de nós a preocupação com o rumo da democracia no Brasil. E eu não sou pessimista, não sou alarmista, mas compartilho muitas das preocupações que advêm da dificuldade que nós temos em promover a alternância no poder. Se a democracia americana, e o professor César registrou muito bem, que é uma democracia calcada também no princípio federativo e não apenas no princípio republicano, mas a democracia americana, uma das suas bases é exatamente a alternância. Dificilmente, na verdade, desde Franklin Delano Roosevelt, nenhum partido conseguiu manter o governo por um período superior a 12 anos, sendo que foi uma única vez, desde Roosevelt, o Partido Republicano conseguiu se manter por 12 anos no governo, mas o período normal que um partido consegue se manter nos Estados Unidos é de 8 anos. E a população americana tem a dimensão, a profundidade da importância da alternância no poder político, independentemente de dimensões ideológicas. A ideologia, para o pragmatismo do eleitor norte-americano, ela ocupa um espaço que não é preponderante. O pragmatismo leva à necessidade de alternância no poder, independentemente de ideologias. E essa é a preocupação que nós temos no Brasil atualmente, a dificuldade com que nós temos, a dificuldade que enfrentamos para promover essa alternância. E é exatamente por isso que eu fiz um recorte dentre toda a gama de temas que podem ser abordados no âmbito da separação de poderes. Nós podemos discutir a questão, por exemplo, do Poder Judiciário. O professor Erivaldo da Silva Ramos tem um livro essencial sobre o tema, ao abordar o ativismo judicial. O ministro Gilmar Mendes, que estará presente aqui no sábado, tem também manifestado a sua preocupação com o que eu entendo como um tipo específico de ativismo judicial, que ele denominou de bolivarianismo no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a relação do Poder Judiciário com os demais poderes está em xeque também, mas eu fiz a opção de promover um recorte na relação do Executivo com o Legislativo, seja pelo momento que nós vivemos, próximo a uma eleição presidencial, seja porque esse é um tema que eu pesquisei em períodos recentes. Inclusive, o resultado dessa pesquisa foi um livro sobre medidas provisórias. Eu vou inclusive citar alguns dados que constam desse livro, que são dados preocupantes no que diz respeito à solidez da democracia no Brasil. É importante inicialmente nós lembrarmos que quando a Constituinte foi instalada, independentemente de ser um Congresso Constituinte, uma Assembleia Constituinte, não estou preocupado com essa dimensão do caráter
originário no processo de elaboração da Constituição brasileira. Mas o fato é, desde sua implantação, um dos temas que ocupava o debate, um dos temas mais relevantes que ocupava o debate constituinte era o sistema de governo, porque havia um bloco de constituintes bastante significativo e que foi preponderante no primeiro momento da Constituinte, no ano de 1987, o primeiro ano em que os trabalhos foram desenvolvidos. Na Comissão de Sistematização de 1987, previa o parlamentarismo, a república parlamentarista e o pluripartidarismo, né? Assim como acontece na Itália, ou seja, o governo seria composto por coligações, preponderantemente por coligações partidárias, né? É o que normalmente ocorre na Itália, tanto que a troca de governo em determinados períodos da democracia italiana após a Segunda Guerra Mundial é bastante frequente, né? Então, o desenho pensado em 1987, no primeiro ano da nossa Constituinte, se aproximava muito do parlamentarismo, da República Parlamentarista Italiana. No ano seguinte, em 1988, quando de fato estava em xeque a mudança ou não do sistema de governo no Brasil, houve por parte do então presidente José Sarney uma mobilização muito grande para buscar impedir a instituição do sistema parlamentarista de governo no Brasil. Naturalmente, ele estava procurando zelar pelas características de seu mandato, né, o mandato para o qual foi eleito, mas ele iniciou uma investida muito grande que teve o seu desfecho em abril de 88, quando então finalmente o sistema parlamentarista deixou de ser previsto no processo constituinte e o presidencialismo preponderou. Acho um dado relevante, apesar de talvez ser uma noção ou uma ideia ambígua. Houve, nessa votação em abril de 88, com exceção da sessão de instalação, né, foram as sessões com o maior número de deputados e senadores presentes durante toda a Constituinte. Evidentemente, a mobilização empreendida pelo presidente José Sarney possibilitou que constituintes que não frequentavam regularmente os trabalhos constituintes estivessem presentes e tornassem possível a reversão do cenário, que era um cenário preponderantemente parlamentarista, para um cenário preponderantemente presidencialista. Eu não quero fazer uma defesa do parlamentarismo, até mesmo porque no plebiscito de 93 eu votei pelo presidencialismo e tenho sérias preocupações com o parlamentarismo no Brasil, mas nós não podemos deixar de ignorar que o Brasil acabou sendo, com essa votação de abril de 88, um presidencialismo com fortes traços parlamentaristas, né? A possibilidade de convocação de ministros de Estado para depor perante o Congresso Nacional é característico do parlamentarismo. Nós temos também a medida provisória. A medida provisória também é uma adaptação de um instituto que advém do direito italiano. E a medida provisória, particularmente, ela é muito interessante, o desenho que ela assumiu ao longo do processo constituinte, porque quando ela foi prevista, né, é importante nós lembrarmos que o presidente José Sarney, quando assumiu a presidência da República, em alguns discursos, assumiu o propósito de não se valer do decreto-lei que vigia naquele momento. Tendo em vista a alcunha que o decreto-lei acabou recebendo, ser um instrumento da ditadura militar e etc. O presidente José Sarney fez manifestações públicas no sentido de que não se valeria do decreto-lei e, portanto, indicando que ele não defenderia a permanência desse instituto, ou seus aliados no Congresso Constituinte não defenderiam a permanência do Instituto Decreto-Lei. Entretanto, no desenho parlamentarista, né, e lembrando, né, que boa parte desse desenho parlamentarista vinha da ideia de que a retomada democrática no Brasil dependia do fortalecimento do legislativo, né? Os defensores do parlamentarismo entendiam, né, que somente a adoção do parlamentarismo
encerraria, por vez, a tradição de executivos hipertrofiados no constitucionalismo brasileiro. Então, quando houve a previsão do parlamentarismo bastante inspirado no direito italiano, a medida provisória ela estava prevista tanto no capítulo do primeiro-ministro quanto no capítulo do presidente da República. Nos dois capítulos havia previsão de edição da medida provisória. E qual seria o papel do primeiro-ministro? Ele teria o papel de solicitar a edição da medida provisória ao presidente. A edição caberia ao presidente, né? O presidente, como chefe de Estado, é que seria responsável pela edição da medida provisória. Mas haveria uma condição para a edição da medida provisória pelo presidente, que seria a solicitação pelo primeiro-ministro, né? Essa solicitação pelo primeiro-ministro, evidentemente, caiu no momento em que o sistema presidencialista prevaleceu. Entretanto, a medida provisória permaneceu como uma atribuição do presidente da República. Então, vejam, é um instituto que inicialmente foi pensado a partir da República, de uma república parlamentarista, a Itália, né? E no caso, há uma possibilidade de um controle político das medidas provisórias, na medida em que, como é o primeiro-ministro que solicita a sua edição e o presidente vai poder negar ou poderá editar nos termos solicitados pelo primeiro-ministro, suponhamos que haja no parlamento a rejeição da medida provisória solicitada pelo primeiro-ministro e editada pelo presidente. Evidentemente que isso coloca em xeque o governo, né? A posição do primeiro-ministro está em xeque. E nesse sentido, poderia haver até mesmo a destituição do primeiro-ministro, né? Ou a convocação de novas eleições, dependendo do caso, né? O primeiro-ministro certamente pediria ao presidente a dissolução do parlamento, ou, por sua vez, o parlamento a destituição do primeiro-ministro. Então, nós tínhamos um modelo, né, em que a medida provisória é adotada no contexto parlamentarista com um controle político peculiar ao sistema parlamentarista de governo. A medida provisória permanece apesar da retirada do sistema parlamentarista e é atribuída ao presidente da República. Eu não ignoro circunstâncias que levaram ao incremento na edição de medidas provisórias no Brasil. É importante nós lembrarmos aqui uma breve digressão. Entre 1992 e 1994, o Congresso praticamente se ateve, em 92, ao impeachment do presidente Collor. Em 93, há dois temas. No primeiro semestre, a investigação de deputados e senadores que, porventura, tivessem sido beneficiados pelo presidente Collor, né, no primeiro semestre. No segundo semestre, houve a revisão constitucional, né? No primeiro semestre de 94, término da revisão constitucional. Segundo semestre de 94, eleição presidencial, num contexto, né, em que, de certa forma, nós fracassamos na escolha do primeiro presidente, né, na medida em que ele foi submetido a um processo de impeachment. Então, aquele período de 3 anos do Congresso Nacional foi um período de paralisia, sob o ponto de vista das atividades regulares do Congresso Nacional. O que aconteceu? O presidente Itamar Franco foi, proporcionalmente, o que mais editou medidas provisórias. Não foi em termos absolutos, né? Mas em termos relativos, foi o que mais editou medidas provisórias, porque o Congresso não funcionava. De certa forma, muitos acharam isso muito bom, que a medida provisória permitiu algum nível de governabilidade naquele contexto, né, de paralisia do Congresso Nacional. Mas, de qualquer forma, me parece discutível, né, se de fato foi benéfica, a não ser numa situação efetivamente conjuntural, né, a previsão das medidas provisórias no sistema presidencialista. Acho que há razões para nos preocuparmos, e tanto assim que houve a emenda constitucional número 35, que alterou o artigo 62 da Constituição. Houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal redefinindo exatamente quais são as matérias que têm a sua votação prejudicada, que ficam sobrestadas até a deliberação de uma medida provisória. Então, é uma preocupação importante.
Mas, fechando essa digressão e voltando à questão dos traços parlamentaristas no Brasil, né, nós temos então um sistema presidencialista com traços parlamentaristas, a medida provisória, a convocação de ministros de Estado, o próprio pluripartidarismo, da forma como foi concebido durante a Constituinte, né, acaba sendo um traço parlamentarista, e nós vemos isso com frequência. Um dos desafios, né, a cada novo governo é a formação de uma base de sustentação no Congresso Nacional. Ora, isso é típico do sistema parlamentarista. Nós vimos nas eleições desse final de semana nos Estados Unidos que o Partido Republicano, oposição ao presidente Barack Obama, fez maioria, né? Nos Estados Unidos é comum haver casas no Congresso americano em que a maioria é do partido de oposição ao presidente, havendo até mesmo situações, como foi no final do segundo mandato do presidente George Bush, em que as duas casas tinham maioria do partido contrário a ele. O Partido Democrata teve maioria tanto na Casa dos Representantes quanto no Senado no final do segundo mandato do presidente George Bush. Ou seja, isso faz parte do presidencialismo norte-americano e é uma das formas de realização do sistema de freios e contrapesos nos Estados Unidos. No Brasil, um dos cuidados que o presidente sempre tem que ter é na formação de uma base de sustentação, e essa base de sustentação ela se estrutura a partir de uma coalizão de partidos, né? Porque nenhum partido consegue maioria para ser a base de sustentação, ou seja, é como acontece na Itália, né? Então são traços parlamentaristas muito nítidos. Entretanto, né, nós temos, apesar desses traços parlamentaristas, nós continuamos com uma hegemonia do Poder Executivo, que era o grande desafio de muitos constituintes que lutaram pelo sistema parlamentarista em 87 e 88. O Poder Executivo, apesar desses traços parlamentaristas, preserva a sua hegemonia, né? E ele preserva a sua hegemonia, e aqui eu cito uma estatística extremamente interessante, que são dados levantados pelo Fernando Limonge. Esses dados estão organizados até 1987. Ele trabalha até 2007. 1987 é o início da Constituinte. Até 2007. Né? Ele organiza dados com base num conceito que é um conceito comum na ciência política, que é o conceito de sucesso legislativo. Sucesso legislativo, né? Dos projetos encaminhados pelo presidente da República ao Congresso Nacional, quais são os aprovados, né? 75,08% é a taxa de sucesso legislativo média entre 1988 e 2007 no Brasil. 75,08% de sucesso legislativo. O presidente consegue aprovar 75,08% dos projetos que encaminha ao Congresso Nacional, consideradas aí os projetos de conversão de medida provisória em lei. A dominância do Executivo, que é um outro conceito que o Fernando Limonge trabalha também, é de 83,25%. Aqui, esses 8,20% adicionais, né, de 75,08 para 83,25, esses 8,17, para ser matematicamente exato, né, de diferença, vem dos projetos que o Executivo apoia, apesar da iniciativa ser do poder, de membros do Poder Legislativo ou do próprio Poder Judiciário, né? Então, a dominância do Executivo é de 83,25%. Ou seja, o que nós temos aqui é uma taxa de sucesso legislativo superior ao da Inglaterra. Uma das dimensões do parlamento, de sustentação do parlamentarismo na Inglaterra, é exatamente a taxa de sucesso legislativo, ou seja, o que o governo encaminha ou defende perante o parlamento tem ao final um resultado favorável ao governo. Na Inglaterra varia entre 62% e 70%. O Brasil tem uma taxa de sucesso legislativo maior, apesar de ser um sistema presidencialista, João Verde.
né? Então vejam, esses dados, né, demonstram a hegemonia do Poder Executivo no Brasil. E essa hegemonia parece ser um problema na medida em que, diferentemente do sistema parlamentarista, eu tenho a garantia do mandato, né? Não existe a possibilidade de troca no curso do mandato. Aí nós temos, enfim, algumas propostas a esse respeito. Por exemplo, uma das ideias apresentadas nos últimos anos veio de um professor da Universidade de Harvard, que conhece melhor o modelo americano do que o brasileiro, mas é brasileiro, que é o professor Roberto Mangabeira Unger, em que ele defendeu a adoção de modelos intermediários entre o parlamentarismo e o presidencialismo, com a possibilidade de convocação de consultas populares. Aí o formato sugerido por ele é de plebiscito. Através dessas consultas populares, poderia ser decidida ou a dissolução do Congresso e a convocação de novas eleições, ou a destituição do presidente no curso do mandato, né? Então seria algo intermediário, né? Eu não tenho muita segurança em relação a essa proposta, porque veja, acho que o ano de 2014 reflete muito do que né, uma consulta popular no Brasil. Vamos tomar, como alguns entendem, alguns cientistas políticos entendem que o mandato no Brasil, na verdade, é de 8 anos com um referendo no meio, né? Não é exatamente assim, tecnicamente não é assim, juridicamente não é assim, alguns entendem que politicamente é assim. Então há um referendo no meio do caminho, né? Esse referendo paralisa o país, né? Eu imagino que a cada solicitação de destituição do presidente ou de dissolução do Congresso, né, haveria o mesmo problema, né? Mas é uma alternativa, né, que eu apresento para reflexão, né? Mas me parece que crucial, já que nós não temos nós não alcançamos a sofisticação que a democracia americana possui. O professor César Saldanha apontou muito bem o peso do federalismo nos Estados Unidos, e isso de fato é decisivo. Os Estados Unidos não precisa pensar num outro sistema de governo, né? Exatamente porque a atividade legislativa do Congresso americano é restrita, né, em face dos legislativos estaduais. Temas cruciais para o cidadão americano são decididos no âmbito dos legislativos estaduais, né? Direito civil, direito penal. Então, nós não temos uma limitação ao poder executivo como o parlamento possibilita, porque a democracia americana ela é uma conjugação de soberania popular com federação. O próprio processo de escolha do presidente nos Estados Unidos reflete essa conjugação. Nem sempre o mais votado é eleito presidente. Essa foi a experiência de 2000, quando Al Gore teve mais votos populares do que George Bush. Entretanto, como é conjugada a soberania popular com o federalismo, no colégio eleitoral George Bush foi vitorioso, né? Então, há na democracia americana, né, formas de amortecimento do poder do presidente da República muito significativos. Nós não temos isso no Brasil, né? De qualquer forma, acho que nós precisamos pensar alternativas, né, para viabilizar a alternância do poder no Brasil, né? O que me preocupa nesse particular é que, ainda que, né, da forma como a política real tem se desenvolvido no Brasil, né, ainda que diversas políticas públicas fracassem num determinado governo, e na minha avaliação pessoal foi o caso do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Acho que várias políticas públicas, não estou me referindo apenas à política econômica, que é o fracasso mais retumbante, mas várias outras políticas públicas foram fracassadas, e quem diz isso não sou eu, é o IBGE. O IBGE soltou informações, divulgou informações durante a campanha presidencial de que a redução da desigualdade social no Brasil estagnou nos últimos 4 anos. Isso foi o IBGE que disse, não fui eu,
né? Então, isso indica o fracasso de políticas públicas, até mesmo daquilo que é apresentado como a principal virtude, que são as políticas sociais, né? Então, apesar de todos esses fracassos, nós não conseguimos promover a alternância, né? Eu acredito, né, que, e aqui é algo que há muitos anos eu venho procurando pesquisar, né? Inclusive, realizei alguns trabalhos junto com o professor Dirceu Torres Ramos, que é um grande pesquisador sobre o federalismo, né? Eu acredito que um dos caminhos é a revitalização do federalismo no Brasil. Me parece que isso é chave para a separação de poderes. O conceito norte-americano, né, de que separação de poderes tem que ser discutida em dois vetores, não é apenas um. Na tradição romano-germânica, separação de poderes se prende à relação entre executivo, legislativo e judiciário. Mas, na tradição norte-americana, federalismo é discutido, separação de poderes, não apenas americana, também na tradição inglesa. Então eu poderia dizer na tradição anglo-americana, porque se nós vamos a John Locke, né, Locke concebia o poder executivo, o legislativo e o poder federal, né? Ele não concebia o judiciário como um poder do Estado. Então, nesse sentido, na tradição anglo-americana, há uma dimensão horizontal de separação de poderes, que é a dimensão da relação executivo, legislativo e judiciário, e há uma dimensão vertical. A dimensão vertical envolve União, Estados e municípios, né? Me parece que repensar a separação de poderes e o próprio quadro de hegemonia do poder executivo, e veja, eu não quero descartar aqui parlamentarismo, não quero descartar a própria preocupação com o Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, é legítima, né? Na minha opinião, é legítima a preocupação do ministro Gilmar Mendes, no sentido da bolivarização do Supremo Tribunal Federal, que é um tipo perverso de ativismo, né? Porque, vejam, rapidamente, uma outra digressão, se me permitem, o ativismo nos Estados Unidos não está vinculado a disputas político-partidárias em diversas de suas manifestações. A primeira manifestação ativista foi claramente político-partidária, né? Aliás, o que é difícil na história americana é encontrar momentos não ativistas, né? Porque o primeiro ativismo judicial nos Estados Unidos é Marbury versus Madison, né? Quando a Suprema Corte afirma para si um poder que a Constituição não consagrava, né? Então é um momento de ativismo, e ali sim político-partidário, né? Era o Partido Federalista derrotado nas eleições, mostrando suas armas para resistir ao Partido Republicano. Então aquele momento é um momento de ativismo partidário. Mas muitas vezes o ativismo judicial nos Estados Unidos tem em vista outras dimensões que não são político-partidárias, como a segregação racial, como os direitos das mulheres, ou o direito de minorias. A Suprema Corte é muito restritiva quanto a minorias, mas que seja. Mas enfim, no caso, né, que o ministro Gilmar Mendes tem apontado, seria um atrelamento ainda mais intenso do Supremo Tribunal Federal ao Poder Executivo. E esse ativismo, se existisse, seria dirigido contra o Congresso Nacional, quando necessário, né? Então isso é um cenário muito preocupante, né? Então, sem desconhecer toda a gama de preocupações que são pertinentes no momento em que vivemos, né, eu acredito que a revisão da federação, e eu acho que essa revisão da federação, acho que ela tem uma dimensão um pouco mais concreta, porque tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, revendo os artigos 22 e 24 da Constituição. Essa proposta foi a primeira proposta que nasceu das Assembleias Legislativas Estaduais. Apesar das Assembleias terem legitimidade para apresentar propostas de emenda à Constituição, nos termos do artigo 60, nunca haviam feito, né? No 24º ano de promulgação da Constituição, pela primeira vez as Assembleias conseguiram convergir no sentido de uma proposta de emenda à Constituição, no sentido do fortalecimento dos Estados. Me parece pertinente essa proposta. Mas é claro, mais uma vez, não podemos esquecer das outras dimensões e de uma própria alteração do texto no que diz respeito à formação
do governo, né? E até mesmo no que diz respeito à solidez do Supremo Tribunal Federal. São essas as considerações que eu gostaria de fazer, procurando me ater aqui aos 30 minutos regimentais, agradecendo mais uma vez a oportunidade e esperando contribuir para a reflexão dos presentes. Muito obrigado. Professor Baracho, pela sua exposição e os elementos de convicção que trouxe. E vamos então agora, já que vocês estão num jejum perfeito, está hora para ouvir a professora Mônica. Professora Mônica, eles todos fragilizados, vou ouvi-la. Obrigada, professor, mas finalmente chegou a minha vez e é bom falar por último, que assim o assunto foi quase que esgotado. E, portanto, eu não vou cansá-los por demais com essa questão da democracia e da separação de poderes. Mas, antes de mais nada, por evidente que eu quero agradecer o convite, cumprimentar e parabenizar por mais essa edição, a 23ª edição do Encontro Nacional de Constitucionalistas, o nosso presidente, cadê o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, presidente do Pimenta Bueno, e realmente um mestre de muitos aqui dos docentes, professores que estão aqui presenciando. Parabéns, professor, por mais essa realização. E eu queria também cumprimentar o meu chefe, o professor Cláudio Lembo, presidente dessa mesa, e nisso também cumprimentar, parabenizando pela palestra, pela exposição, pela crítica que sempre lança de uma forma extremamente perspicaz o professor César Saldanha. Rio Grande do Sul, mas na realidade o professor César é um grande parceiro do Pimenta Bueno e um grande colega nosso dos constitucionalistas do Departamento de Direito do Estado, desta casa, desta faculdade. É um grande prazer e uma honra participar de uma mesa ao lado do professor César Saldanha. E a mesma coisa eu posso dizer do professor Baracho, que é nosso grande parceiro, um grande parceiro do Instituto Pimenta Bueno, da Associação de Constitucionalistas, e um grande parceiro que, na realidade, está dando continuidade a uma tradição familiar, porque o professor Baracho, pai, também foi um dos grandes parceiros do nosso instituto. E, portanto, nós temos já, podemos dizer que aqui, na Associação Nacional de Constitucionalistas, já vem sendo invadida pela tradição familiar. E, portanto, nós temos também a professora Fernanda com o professor Fernando, hoje em dia professor titular dessa casa, e, portanto, a tradição familiar e essa sequência, essa continuidade que nos permite realmente atravessar as décadas e estarmos presentes aqui para conversarmos e debatermos assuntos tão importantes, tão sensíveis, delicados e polêmicos, quanto essa questão da democracia e plus, mais, separação de poderes. Não poderia deixar de cumprimentar neste momento o professor, nosso convidado que nos acompanha, o professor de Lyon, professor Berger, et je voudrais vous remercier pour être avec nous et participer de notre réunion de l'Association nationale brésilienne de constitutionnalistes. Je vous remercie, monsieur. Mas eu tenho também que manter o tempo. A professora Fernanda, que daqui a pouco vai colocar aqui, tem mais 5 minutos. Então, antes que ela coloque o papel, eu gostaria apenas de dizer que, quando recebi, fui contemplada com o título, o painel do qual nós iríamos participar,
E eu vi novamente a questão democrática e a questão da separação de poderes, que, como eu já grifei e frisei, é uma das questões mais sensíveis hoje em dia. Sempre foi, mas hoje está se tornando cada vez mais sensível e mais polêmica. E pensei também, quase que concomitantemente, no nosso processo eleitoral. Nós acabamos de sair de um processo eleitoral há 2 semanas atrás, e as primeiras manchetes quais foram? Reforma política. Ora, a reforma política, acho que muitos daqui sabem, e eu trato como uma questão quase que mitológica. A cada final de processo eleitoral, consulta eleitoral, o que se coloca em mesa para debate é a reforma política. E se reforma política nós tivemos, foi por determinação e por decisão do Poder Judiciário, e não do Congresso, e não do Legislativo, e não de emenda constitucional. Vejam vocês as grandes reformas políticas que nós tivemos. Se falou tanto, aliás, a cada final de eleição começa novamente o debate sobre a reforma política. E se coloca na pauta da reforma política o catálogo das propostas. No catálogo das propostas são sempre as mesmas. Uma mantém simetria com as do passado. Esta simetria é absolutamente respeitada e atendida. Vejam o que se coloca no cardápio. A questão da fidelidade partidária, desde a década 90 está neste cardápio. A questão da cláusula de barreira, ou cláusula de exclusão, ou cláusula de desempenho, as coligações. E vejam o que aconteceu na prática. Na prática, a fidelidade partidária foi resolvida por decisão de quem? Do Legislativo, do Poder Legislativo. Foi convocada uma constituinte. O nosso Poder Legislativo, no papel de constituinte revisional, se pronunciou? Não, foi o Poder Judiciário. Por outro lado, a cláusula de exclusão ou de desempenho. Quem acabou com a cláusula de exclusão, desempenho, em homenagem ao princípio pluralista, ao pluralismo político, que é a base da democracia? Poder Judiciário. Estamos em 2006, dezembro de 2006, um final de eleições, processo eleitoral, eleições gerais, e o Supremo acaba com a cláusula de desempenho, dizendo que é inconstitucional e, portanto, dificilmente, acredito eu, que novamente possa ser introduzida entre nós uma cláusula de exclusão, extirpando os partidos nanicos, os denominados nanicos, extirpando os partidos médios, reduzindo o quadro partidário. Mais que isto, foi também o Poder Judiciário que se colocou absolutamente contra as coligações. E vejam, neste caso o Congresso acordou, falou: não, mas pera um pouquinho, isto é minha competência. Foi necessário uma produção de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 52, para acabar com a decisão do Poder Judiciário, no sentido de comandar a denominada verticalização, o fenômeno da verticalização no processo político eleitoral, que acaba com as coligações, dizendo que elas têm que atender uma linha vertical. Bom, isso também foi superado, houve necessidade de uma emenda constitucional para que venha a ser superada também essa produção
jurisdicional, cujo conteúdo é uma decisão de fundo político. E mais ainda, não sei se vocês lembram, muitos de vocês são jovens demais, mas nós temos também neste elenco, neste cardápio de produções políticas, decisões políticas, produções do Poder Judiciário, nós temos também o corte cirúrgico no número de vereadores. E muito mais. Enfim, vejam vocês, é a questão do Poder Judiciário assumindo, chamando assim, entendendo-se absolutamente competente, apto para produzir decisões políticas que, na tradicional, na clássica fórmula da separação de poderes, seria uma tarefa exclusiva do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, que é exatamente o locus da representação popular. O Poder Legislativo que tem este papel, que tem essa função da representação popular. O Poder Legislativo que alberga, que aloja os meus representantes, os nossos representantes. A eles, na clássica divisão de poderes, de funções, de competências, da fórmula da separação de poderes, a eles compete e competiria tomar as decisões políticas. Muito bem, eu diria que a democracia, pelo menos a democracia que nós conhecemos hoje, é uma fórmula política que foi se expandindo, foi conquistando novos territórios, foi apaixonando políticos, juristas, filósofos, e foi evoluindo basicamente a partir do século XX. E como essa democracia que nós conhecemos hoje foi evoluindo a partir e ao longo do século XX, se expandindo e conquistando cada vez mais territórios, foi evoluindo exatamente com base na fórmula da separação de poderes, como mecanismo operatório para a organização do poder. E o mecanismo de limitação do poder adotado foi o método, a fórmula, o sistema, a técnica do Estado de Direito. Democracia, separação de poderes e Estado de Direito são itens que foram evoluindo paulatinamente, concomitantemente ao longo do século XX. Muitos dizem hoje que a democracia é a face política de uma moeda cuja outra face seria exatamente o Estado de Direito. A face jurídica da democracia é o Estado de Direito. Eu também não gosto de fazer grande propaganda do que eu tenho produzido, mas em todo caso, eu tenho um artigo publicado em diversos veículos, na realidade, que é uma grande indagação. Democracia versus constitucionalismo. Será que hoje é um navio à deriva? A democracia, na realidade, foi evoluindo com base no constitucionalismo e nas instituições próprias acolhidas pelo constitucionalismo. Veja, a separação de poderes. A separação de poderes é uma doutrina político-constitucional antiga, para muitos absolutamente senil, mas é uma doutrina que desde lá no século XVIII, quando surge por intermédio
eu vou ser muito criticada hoje. Até na minha visão, acho que o espírito das leis deve ser considerado a Bíblia dos constitucionalistas. Eu tenho aqui um olhar crítico, absolutamente crítico, mas eu continuo, eu continuo dizendo, a separação de poderes surge como doutrina político-constitucional a partir das lições de Montesquieu, no espírito das leis, nessa Bíblia que eu considero dos constitucionalistas. E vejam vocês, já desde o início aparece com críticas, criticada, antagonizada. Como é que pode? Não é bem assim? A realidade, a prática não é essa. E, em verdade, o que nós podemos verificar, e verificamos com toda clareza a partir do século XX, se eu começo a analisar a democracia e o seu desenvolvimento no século XX, o que se verifica já a partir do século XX, começo do século XX, nesse evoluir da democracia, nós verificamos claramente a existência de um bloco de poder. Não é bem exatamente aquela separação de poderes, com os três poderes, com os três órgãos independentes, harmônicos, um não podendo penetrar, ingerir, produzir ingerência na esfera de atuação do outro. O que nós verificamos na realidade é a formação de um bloco de poder. Um bloco de poder formado pelo executivo legislativo, com uma preponderância absoluta do executivo, com uma preponderância absoluta do executivo. O executivo quase que colocando na parede o legislativo. O executivo assumindo cada vez mais funções, tarefas, atribuições que seriam próprias do legislativo. À medida que estamos caminhando neste percurso do tempo evolutivo, nós observamos que o que efetivamente sobra para o legislativo, e isso eu ouvi muito bem da palestra do professor Baracho, o que o legislativo detém e é dele, não é a produção da norma, a produção legislativa, mas é o controle. É o controle político. E mais que isto, a sede da representação política, porque o parlamentar, o deputado, é o nosso representante. De qualquer forma, o que nós assistimos, nós, espectadores, analistas, foi uma fragilização cada vez maior do legislativo, com uma preponderância absoluta do executivo. E eis que, nesse quadro todo, emerge o judiciário. Emerge o judiciário que, num determinado momento histórico, chama a si a produção das decisões políticas. Como fica esse bloco de poder? Qual é a posição do judiciário? Durante todo o período em que nós assistimos a essa preponderância do executivo sobre o legislativo, o executivo quase que intimidando o legislativo tímido, retraído, absolutamente retraído. O que nós, estudiosos, analistas,
sentimos falta é exatamente de um órgão a assegurar o equilíbrio. Quem vai assegurar o equilíbrio? O judiciário, num primeiro momento, aparece exatamente atendendo a essa expectativa. Mas o judiciário aparece e o judiciário penetra neste campo da tomada da decisão do poder político exatamente pela porta do controle de constitucionalidade. A ele, judiciário, compete o controle de constitucionalidade, controle este que, embora originário lá atrás, século XIX, 1803, tendo estreado pelas mãos do juiz Marshall com a célebre decisão de 1803, mas na realidade, o que era nepotismo, tem aqui a grande decisão do juiz Marshall, discutindo, e a polêmica toda girando em torno do nepotismo, até hoje um fenômeno político, da patologia política. Mas, de qualquer forma, vejam vocês, precisou Kelsen, no começo do século XX, iniciar a sua grande teoria dos tribunais constitucionais, do controle de constitucionalidade, que deu margem e evoluiu para o que hoje nós conhecemos de controle de constitucionalidade no modelo europeu. E, na verdade, a democracia na Europa, ao longo do século XX, numa Europa em pleno estado de crise, uma Europa atingida por 2 conflitos bélicos, uma Europa atingida pela Guerra Fria, uma Europa quase que destruída. A Europa consegue se reerguer, manter a democracia, cultivar a democracia e, mais que isso, expandir a democracia, exatamente por força do Judicial Review, do controle de constitucionalidade que permite à velha Europa o resguardo, a defesa, a tutela, a proteção dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais passam a ser tutelados, passam a ser protegidos. A salvaguarda dos direitos fundamentais passa a ser uma garantia por intermédio exatamente do controle de constitucionalidade. Mas, pela porta do controle de constitucionalidade, o judiciário inicia a sua trajetória de verdadeiro produtor de decisões políticas. Exatamente a porta de entrada de um fenômeno que hoje é estudado por todos, um grande estudo da politização da justiça, da judicialização da política. Eu atribuo ao meu mestre, ao professor Manuel Gonçalves, que foi o primeiro a se dedicar a identificar o fenômeno da politização da justiça e a tentar chamar a atenção para a necessidade do debate, do diálogo, do melhor entendimento deste fenômeno que hoje se alastra não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Várias são as decisões, inclusive de tribunais europeus, que indicam esta tomada de posição do Poder Judiciário no sentido de vir a ser produtor de decisões políticas, basicamente no campo dos direitos fundamentais. Assim, por exemplo, eu gostaria apenas de uma forma muito rápida, indicar a vocês algumas decisões
Vamos ver, não marquei no panorama estrangeiro. Alemanha, 2010, fixou um novo sistema para o estabelecimento do salário-desemprego. Por via de lei? Não, por via de decisão do Tribunal Constitucional. 2009, Espanha, Tribunal Constitucional Espanhol se pronuncia sobre a fixação do valor assistencial, o mínimo necessário para a vida com dignidade, e fixa este mínimo. Muito antes, a Corte Constitucional Suíça também fixa o mínimo necessário para a subsistência em caso de residência de estrangeiros, já verificando esta invasão da Europa pelos habitantes dos países mais pobres do leste europeu, que por muito tempo ficaram hermeticamente fechados na cortina de ferro. Mas eu queria dizer mais. O que se busca hoje é exatamente uma fundamentação aonde entra o judiciário na tradicional, clássica doutrina político-constitucional da separação de poderes, com esses três poderes absolutamente independentes, um não podendo produzir ingerência, interferir nas tarefas e competências do outro. Ora, aonde ficou isto? Muitos hoje estão extremamente preocupados em identificar um ponto a legitimar a ação do Poder Judiciário nessa produção de decisões políticas. Ele não é eleito entre nós, principalmente. Ele não tem a legitimidade eleitoral. Ele não nos representa. E eu diria que na Europa emerge agora uma doutrina no sentido de buscar essa legitimidade. Uma doutrina que vem sendo desenvolvida a partir das lições de Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic tem sido acolhido, as lições de Slobodan têm sido acolhidas e têm sido desenvolvidas, evoluindo para um outro ponto, evoluindo para um ponto maior, por Fabrice Urquebi, que já esteve entre nós e que entende, vê da Faculdade de Direito da Universidade de Bordeaux, na França, e que busca legitimar a atuação deste judiciário, deste novo poder judiciário, pela via do contrapoder. Identifica no judiciário um contrapoder. Identifica no judiciário um contrapoder que estaria exercendo a função de controle, ao qual estaríamos hoje em dia, portanto, atribuindo a tarefa, a função de assegurar o equilíbrio entre os poderes. E mais que isto, de assegurar a salvaguarda dos direitos fundamentais, exatamente neste papel de contrapoder, assegurar os direitos fundamentais e assegurar o respeito à Constituição. Eu diria mais para terminar. Já no começo do século XX, com a evolução da democracia, foi evoluindo também a ideia do sufrágio universal.
A ideia do sufrágio universal, o eleitor, podendo ser eleitor pleno, o eleitor podendo se manifestar politicamente jogando seu voto na urna, sem fatores limitativos. Sem fatores limitativos quanto à idade, quanto à fortuna, quanto a ser contribuinte. Enfim, o século XX e o começo do século XX foi a grande luta do eleitor para se tornar um eleitor pleno, um eleitor considerado um jogador com poder de veto. No entanto, o tempo passou. O tempo passou, as coisas evoluíram, e este cidadão de hoje já não mais se contenta em meramente jogar o seu voto na urna, a sua manifestação política em votar nos seus representantes, eleger os seus representantes pelo sufrágio universal. O sufrágio universal conquistado se tornou uma conquista do passado. Hoje, o meu cidadão e a cidadania do século XXI quer muito mais. Quer participar efetivamente. Daí, o grande sucesso das democracias semidiretas, o grande sucesso dos instrumentos de participação direta do povo na tomada das decisões. Veja, muitos vão dizer, puxa, mas aonde o grande sucesso? Quais fora? Veja, a ficha limpa, a Lei Complementar 135, é uma iniciativa popular. É uma iniciativa que partiu da ANB, é uma iniciativa que foi trabalhada via internet. E hoje em dia nós temos um fator limitativo para as candidaturas que nesse último pleito 2014, pelo menos aqui em São Paulo, afastou quase que 1.400 candidaturas. Vejam a quantidade. Bom, de qualquer forma, a minha cidadania hoje não se contenta mais em ser eleitor jogando seu voto na urna, quer muito mais. E quer participar por intermédio desses novos instrumentos ou ferramentas de participação política. Mandado de injunção, ação de inconstitucionalidade por omissão, ADPF, são instrumentos que foram colocados à disposição da cidadania, para participar pelo viés do controle. E a quem a Constituição atribui essa função? A função de controle por intermédio destes instrumentos próprios de fiscalização. Instrumentos que foram colocados à disposição da cidadania, ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário hoje ingressa neste cenário político da separação de poderes, com um poder extremamente forte. Um poder dotado hoje da competência, da tarefa de exercer e de permanecer em cenário político constitucional com essa tarefa